aqui, quem chegou por agora, né? Como colocado, a solicitação de hoje, um tema que tem nos chamado muita atenção, né? Situações de questões nossas de convivência. Talvez, se a gente pensar, o mundo hoje requer muito mais isso de nós, né? Muita convivência, aprender a conviver. E talvez nas questões familiares isso tem sido um entrave, né? Tem sido assim uma dificuldade no relacionamento pais e filhos, no relacionamento entre casais, entre famílias num contexto geral. Talvez essa questão de convivência muito maior ainda no âmbito geral em muitas questões. Então a gente traz um pouco sobre essa questão da família como um desafio de convivência. Não somos perito no assunto, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas a gente aprofunda dentro do que Jesus coloca no Evangelho, dentro de que uma proposta mais profunda a todos nós, trabalhar primeiramente o sentimento a que nós estamos colocados, vamos dizer assim, como o principal em nós, que é a finalidade principal para aprendermos a nos amar como irmãos, vamos dizer assim, nos libertando deste processo ou desta mazela que a doutrina nos traz como o maior vício, como uma chaga da humanidade, que vem a ser o egoísmo, né? Esse sentimento ainda muito arraigado em nossos corações. E aí, para a gente compreender a família como o lugar por excelência, onde somos assim convidados a colaborar, praticando essa lei de amor, conforme Jesus coloca, essa lei de justiça e caridade, de forma assim mais intensa e talvez desafiadora. Na família é o ambiente onde somos convidados a aprender a exercitar este amor a cada dia. E muitas vezes o amor aos inimigos que renascem no ambiente familiar, conforme a doutrina nos traz, né? Se a gente for analisar esse contexto, nós vamos perceber que a família são grandes desafios realmente, porque nós trazemos no seio familiar algum desafeto do passado. E aí a gente pode compreender isso, porque em muitas das vezes aquela expressão ou aquele ditado que diz assim: coração de mãe sempre cabe mais um, ou a mãe ama a todos iguais. Isso poderíamos dizer que isso é mentira. Porque às vezes, situações ou outras, a mãe não consegue desenvolver o mesmo amor por dois filhos da mesma forma. E às vezes nessa relação familiar, nesta compreensão toda, nós vamos percebendo que certo filho tem aquela, vamos dizer assim, aquele resquício em relação ao outro, porque acha que a mãe ama o outro mais do que ele, porque acha que a mãe ou o pai dedica mais ao outro do que ele. E às vezes a mãe ou o pai vai dizer que trata ele mais assim porque ele é mais necessitado do que o outro desse amor. E cria isso na cabeça daquele filho, como se colocasse para ele: o problema não é nós, é você, né? O problema não é nós, você que não está entendendo esse amor que nós dedicamos. Mas na verdade, por estas questões espirituais, conforme a doutrina nos traz, são relações ou são questões que nós estamos começando agora a construir este amor, a construir este afeto, esta relação uns com os outros. Então, nesse propósito evolutivo de todos nós, é um desafeto que anteriormente eu possa ter sido um comparsa dele, o qual eu desvirtuei ele do caminho, ou o qual eu o afetei, eu o magoei. E aí nós somos colocados no mesmo contexto, no mesmo cadinho familiar, conforme Emmanuel coloca, para aprender justamente a trabalhar esse amor em nós, para justamente a construir esse relacionamento. Então todos nós somos irmãos em humanidade e recebemos de Deus um compromisso.
E este compromisso é uma missão de cocriar com Deus, ou seja, de colaborar na formação de um ou mais irmãos em humanidade pela maternidade, pela paternidade. E a partir desta união, que deve ser sempre colaborativa, ou seja, colaborando uns com os outros, né? Cada cônjuge colabora com o outro para a harmonia na relação conjugal, né? Para que possam receber os irmãos em humanidade como filhos e colaborarem com Deus na formação desses filhos. Este é o nosso objetivo enquanto pais e mães: colaborar com Deus, formar o nosso filho, ou seja, auxiliá-lo para que ele desenvolva as suas potencialidades. A doutrina vai nos colocar, e Emmanuel coloca isso, que até os 7 anos de idade, a criança ou o filho, ele está mais conectado ao mundo espiritual do que propriamente aqui é o processo reencarnatório. Ele ainda traz condicionamentos ou situações que estão arraigadas nele ainda do processo anterior. Então, esse momento é o que a doutrina coloca, que é o momento de observar melhor os filhos e trabalhar neles as más tendências. Ali a gente já consegue perceber um filho que traz uma certa índole, uma certa disfunção, um certo comportamento que precisa ser moldado. E é só com amor. Não adianta, a gente vai falar sobre isso aqui, como era antigamente, da forma autoritária dos pais assim conduzirem os filhos, reprimir isso no filho. Isso pode ser desta forma, depois na vida adulta, ele traz isso de forma compacta, né? Então a relação conjugal, por isso, deve ser sempre colaborativa, um colaborando com o outro para o aperfeiçoamento individual e da relação. Porque usando, vamos pensar, o príncipe e a princesa encantados como uma metáfora de perfeição, sabemos que essa realidade não é possível, né? O esposo idealiza a princesa, a esposa perfeita, a esposa idealiza o príncipe, o esposo perfeito. Cada um espera do outro o esposo ou a esposa ideal. É claro que essa realidade é bem outra, e todos nós sabemos, né? Todos nós compreendemos, é bem outra, e se não amadurecermos para superar esse mito infantil, é um mito infantil, teremos grandes dificuldades de colaborar um com o outro nesta relação conjugal, nesta relação familiar, nesta relação pais e filhos. Irão juntos colaborar na formação desse irmão em humanidade momentaneamente na posição de filho. Ele está momentaneamente na nossa condição de filho. Ele não é nosso, ele não nos pertence, né? Tem aquele ditado que diz que nós criamos o filho para o mundo. Só que nesse sentido vai muito mais além no propósito espiritual, porque nós criamos para Deus. Nós estamos aqui nesse propósito de cocriar com Deus, de, vamos dizer assim, endireitá-lo no caminho. Dentro desta missão que nós recebemos, que o pai e a mãe recebem, nós somos, podemos dizer assim, o pai e a mãe, a representação de Deus para os filhos, né? Nós somos a representação de Deus para os filhos, principalmente na primeira infância, na qual os pais têm um poder onipotente sobre os filhos, né? De conduzi-los, de orientá-los, de esclarecê-los. Quando pequenos, os filhos costumam se espelhar nos pais, não é assim? Tanto no caráter, a personalidade, quanto no comportamento e atitudes, né? Motivados pelo contexto em que crescem, geralmente tendem a seguir também os passos profissionais dos pais por afinidade ou simplesmente por orgulhar da atividade desenvolvidas pelos pais. É como diz aquele ditado: filho de peixe, peixinho é, né? O estilo de vida propriamente proporcionado pela profissão e como ela é transmitida para a criança podem fazer toda a diferença na escolha efetiva de uma ocupação, né? Os pequenos, mesmo que naturalmente, repetem gestos, palavras, não é assim? Ações, sempre buscando ser iguais àqueles que os inspiram, né?
Mais do que características genéticas, os pais passam para os filhos valores e geralmente hobbies que contribuem para fortalecer esses laços parentais. Os laços de parceria, amizade desenvolvidos entre pais e filhos se fortificam com o tempo, né? Revelando interesses em comum. É natural que os filhos inspirem nos pais, já que eles são tomados como referência e modelo para os filhos. Saber lidar com os próprios sentimentos é uma lição que se deve ser ensinada aos filhos. Quem aqui nunca teve que falar isso? Não foi nada, está tudo bem, não precisa chorar. Quantas vezes você já deve ter tentado assim conter um ataque de raiva ou fazer cessar as lágrimas de um filho com frases nesse sentido, né? Embora a intenção seja boa, conforme a psicologia, conforme Jesus nos traz sobre o seu sim seja sim, o seu não seja não, quem gosta de ver uma criança sofrer, não é mesmo? Esta postura, ela desperdiça a oportunidade de ensinar seu filho a lidar com suas emoções, com os seus sentimentos e, consequentemente, aprender um bocado sobre si mesmo, a lidar com suas próprias emoções. Reconhecer os sentimentos que nos afligem e encontrar formas saudáveis, né, de expressá-las é a base para entender, nesse contexto, como processar emoções, pensamentos. Basta saber interpretar as reações que as emoções provocam em nós, por exemplo, lágrimas de tristeza, sorriso largo de alegria, né? Mãos inquietas de ansiedade, a voz que se eleva na hora da raiva, né? Quantas situações, nossas expressões faciais, gestos, tom de voz e as palavras que usamos refletem o que sentimos. Nós falamos aqui sobre a questão das más tendências que ainda trazemos. Cultura, da forma como fomos assim, aprendemos. Saber identificar e lidar com os sentimentos de forma adequada e produtiva. Perceber que essas emoções influenciam as nossas decisões diárias, né? No impulso, na situação, refletir constantemente sobre como sentimos em diferentes situações. Ao adquirirmos esse controle sobre as nossas emoções, podemos tomar decisões mais saudáveis, mais conscientes, sem agir por impulso, né? Toda vez que uma circunstância desperta em nós a raiva, ou seja, essa questão, se nós respondemos a esse sentimento agressivo com outra agressão, nós perdemos o controle das nossas emoções. E aí aconteceu. A criança falou, você gritou e aí perde todo esse controle. No mundo de hoje, é imprescindível saber relacionar com as pessoas. É imprescindível nós buscarmos compreender tudo isso. Aplicar esse conhecimento sobre os sentimentos para melhorar a relação com o próximo, né? Isso é necessário a todos nós. É assim que vamos desenvolver a empatia, conforme Jesus nos traz. O amor ao outro, fazer ao outro o que se quer a si mesmo, a colaborar com Deus nesse propósito. Ter dias ruins, perder a paciência, ter vontade de gritar, ou seja, ter vontade de gritar, mas saber também que é possível se acalmar e assumir o controle das emoções em vez de ser controlado por elas. Nós nos deixamos levar pelas emoções, ser controlados, conduzidos por elas, né? Esse embate entre cabeça e coração, conforme a doutrina nos coloca, razão e emoção, é uma questão que temos de aprender sobre isso, a balancear isso para o resto da vida, a fazer o que Jesus nos convida, dar a outra face. Afinal, não há como controlar sentimentos, mas é possível encontrar uma forma de saber lidar com eles. É o que Francisco de Assis coloca para nós. É o que Santo Agostinho, na pergunta 919, responde quando Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz temos nós de nos melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Ou seja, a saber lidar com esses sentimentos, a lidar com essas emoções. É preciso identificar qual é a emoção
que está causando as sensações que incomodam, para saber lidar com elas. Qual é a emoção? Qual é o sentimento? Isso é esta autoanálise que Santo Agostinho coloca. Isto é a reflexão a se fazer para construir esse caminho. Uma criança pequena, ela dificilmente saberá distinguir essas frustrações, ciúme, orgulho, mas você pode ir conversando com ela sobre isso. Você pode ir orientando sobre essas questões, para que ela comece também a perceber esse sentimento que a aflige. Então, uma vez que a criança consegue dar nome ao que sente, é hora de você ajudá-la a encontrar ferramentas para manifestar essa emoção de forma saudável, sem gritaria, sem exaspero, sem aquele show, né, vamos dizer assim, que ela faz. Mas amor, conforme a doutrina nos coloca, conforme Jesus traz. O grande problema na sociedade em que vivemos é que tanto crianças quanto nós adultos não encontramos acolhimento para as nossas emoções, né? Muito conforme nós falamos, para com isso, não precisa disso, não precisa dar show. A vida é um convite constante, conforme a doutrina nos traz, a esse aprendizado de amor, né? É nas relações familiares, podemos colocar assim, que esse aprendizado se torna mais intenso. Por quê? Porque você está mais próximo desse próximo que Jesus nos convida a trabalhar todos esses sentimentos. Devido ainda às nossas imperfeições e a esse processo de convivência mais a miúde uns com os outros. O aprendizado no seio familiar é de fato esse grande desafio a todos nós. E esse convite da vida é sempre utilizar esse convívio familiar para a renovação interior, ou seja, por meio do amor. Nós só vamos nos renovar por meio do amor. Nós só vamos fazer esse processo de reparar o caminho equivocado buscando o caminho do amor. Entretanto, a grande maioria ainda vê a família como um fardo e abandona esse convívio, abdicando dessa oportunidade de renovação pelo amor. A prática do amor, conforme vemos em família, requer renúncia, dedicação, paciência, tolerância e, principal, respeito. Se não ama, pelo menos respeita, né? Exercícios assim, conforme a doutrina coloca, de virtudes que serão fundamentais na nossa vida, não só na convivência familiar, mas em todos os momentos, né? Seremos convidados a desenvolver esses sentimentos, principalmente no seio familiar. Há um ditado assim que diz, né? Se tornou popular, muito conhecido, que só se conhece realmente uma pessoa se comermos 1 quilo de sal com ela. Poderíamos dizer que é um ditado dos mais verdadeiros que existem, né? Por quê? Que para comermos 1 quilo de sal com uma pessoa, somente convivendo a miúde, em família, quantos quilos de sal iremos comer durante anos, né? Quantos quilos de sal durante a vida inteira? Não é só um, mas quilos e quilos de sal. Cadinho, todos os dias, na convivência, na relação, nesse buscar se aperfeiçoar. É nesse convívio, comendo quilos de sal durante anos, que vamos desenvolver esta renúncia, esta paciência, esta tolerância, esse respeito. É nesse convívio, nessa constância, cada dia, cultivando sentimentos verdadeiros, para assim poder primeiro praticá-los em nós. Essa é a questão. Quando Jesus nos convida a amar ao próximo, ele não diz só para amar ao próximo, ele diz como a si mesmo. O a si mesmo primeiro é conosco. Se eu não me amo, eu não tenho o que oferecer para o outro. Então primeiro eu tenho que aprender a me amar, para que eu ame o outro da forma como eu gostaria que ele me amasse. Em muitas das situações nós queremos forçar ao outro que ele nos ame, que ele nos aceite, que ele nos perdoe, que ele trate-nos com a delicadeza, e nós não fazemos isso. Nós não conseguimos fazer isso. E nesse convívio das relações, saímos do nosso trabalho, chegamos em casa já na correria do dia a dia, já queremos ir para frente da televisão, porque o futebol vai começar, porque a novela vai começar.
nem damos bola, às vezes, para um pedido, para uma situação do filho, agora não, depois eu te atendo, e por aí vai. Vai se construindo essa dificuldade na relação. Então, a base para o amor em família é o cultivo dos sentimentos de autoestima, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Conforme colocamos, o prefixo auto significa si mesmo. Como diz Jesus, o amor começa em si mesmo e a partir de si mesmo desdobra-se para o outro e depois desdobra-se para Deus. Ame-se a si mesmo como ama-se a Deus. Ou seja, fazei ao outro o que se quer a si mesmo. Se eu me amo, faço exercícios de amor ao outro. Se não me amo, não tenho nem o que oferecer ao outro. Por isso, nessas questões, conforme nós falamos anteriormente, às vezes pais, mães, não conseguem expressar esse amor ao filho, não conseguem expressar esse amor a si mesmo, ao cônjuge, a quem quer que seja. Por quê? Porque não constrói isso em si, né? Se eu me amo, faço exercícios de amor, né? Se me aceito como sou, vou aceitar o outro como ele é. Muita gente reclama que para se obter relacionamentos saudáveis com o cônjuge, os filhos, é muito difícil. É difícil, dá trabalho e que precisa perder muito tempo, né? Tem que perder muito tempo nesse relacionar, nesse educar o filho, nesse discutir relação com a parceira, com o parceiro, né? Meditando sobre as próprias emoções, sobre a forma como se convive com os outros, fazendo assim encontros de harmonização, ou seja, ter que ficar ali, reunião familiar, isso, aquilo, outro, e aí começa a discutir isso. Essas pessoas dizem que não compensa tanta trabalheira, tanta reflexão, tanta matutação, que é melhor levar uma vida mais light, de forma mais light, sem muita chateação, né? Ter paz, harmonia, serenidade, alegria de viver, relacionamentos saudáveis, equilíbrio emocional na sua convivência familiar, é algo que lhe traria prazer e felicidade? É algo que nos traria prazer e felicidade? Com certeza todos responderão que sim. Todos dirão que sim. Só que aqui é o grande problema, que a maioria das pessoas querem obter tudo isso sem nenhum trabalho da parte delas. Querem obter joias raras sem pagar o preço que valem. Querem construir tudo isso de forma que caia do céu, que é o marido perfeito, que é a esposa perfeita, pedir na oração, conforme Jesus fala, mas sem fazer sua parte no que lhe cabe para lapidar essa relação. Primeiro, lapidar a si mesmo, lapidar seus próprios sentimentos. Encontramos tempo para televisão, para a internet, para as diversões no modo geral, para uma série de coisas. Só que, para cuidar do relacionamento conjugal, da relação pais e filhos, dos relacionamentos em família, que irão gerar o nosso aperfeiçoamento, nós não temos tempo. Nós não trabalhamos esse tempo. Se não temos tempo, só nos resta reclamar que vivemos uma vida mais ou menos, numa família mais ou menos, mas não fazemos nada para mudar a situação. Ao contrário, se quisermos tornar a nossa família cada vez mais saudável, é necessário utilizar o tempo em meditações, ou seja, reuniões, reflexões, orações, encontros de harmonização com os filhos, com o cônjuge, com a família. Se fizermos tudo isso, certamente alcançaremos o objetivo maior, que é a conquista da felicidade, conforme Jesus coloca, a harmonia na família, o suave e leve que Jesus fala dentro do seio familiar. É claro que um pai, uma mãe consciente sempre quer formar o caráter do filho, ou seja, quer auxiliá-lo, quer endireitá-lo no caminho, né? Apesar de que, devido a modelos equivocados do funcionamento da vida familiar, acabam por realizar muitas ações que deformam o caráter dos filhos, em vez de formar. É a questão, por exemplo, que a gente vê nessa cultura antiga, né? Da questão
autoritarismo acham que não é possível se buscar um equilíbrio através do aprendizado das consequências, mas que se aprende apenas com punição, né? Antigamente, as punições eram surras, né? Que às vezes deixavam o filho marcado por fora e por dentro. Não é assim? Hoje as punições são menos violentas, mas igualmente não educativas, podemos dizer, né? Pais autoritários determinam o que é para ser feito sem informar o motivo e sem muitas explicações. Não tem contato com seus sentimentos, ou se tem, busca bloqueá-los, né? O sentimento é visto como uma coisa piegas, ou seja, sem sentido. O sentimento é nesse sentido algo que gera fraqueza. Por isso não admitem expressar sentimentos e nem que os filhos o façam. Por isso ignoram ou diminuem os sentimentos do filho, especialmente do sexo masculino, dizendo, não chora. Como se exprimir sentimentos fosse algo ruim. Como se coloca, homem não chora, não pode chorar. Então a característica mais marcante dos filhos de pais autoritários é a insegurança, que faz com que se sintam temerosos, culpados, como se não tivessem poder de cuidar de si mesmos, né? Como todo processo de autoritarismo está centrado na culpa e na punição, o filho sente-se culpado e tem medo dos próprios pais, fazendo com que se sinta impotente, desamparado, né? Por isso, para viver, nós necessitamos do poder, ou seja, todo ser humano tem necessidade do poder para desenvolver-se emocionalmente, psicologicamente. Isto é tão vital, se a gente for pensar, para nós, espírito em evolução, como a água ou o ar essenciais para o corpo físico. Nós necessitamos desse amparo emocional, psicológico, né? Portanto, quando o filho é coagido a se inibir pelo autoritarismo do pai ou da mãe, gera-se nele um sentimento de impotência muito grande, uma ausência de poder, como se ele não tivesse capacidade de agir e se expressar diante do mundo, né? Isso gera um sentimento de muito desamparo. Em alguns momentos reagem com agressividade, outra hora conduzem-se por uma submissão, especialmente devido à dependência econômica, né? Outras vezes tem uma submissão externa e na inatividade uma hostilidade muito grande. Por dentro é aquele vulcão prestes a explodir, por fora aquela pessoa que aparenta ser bonzinha, bondosa, né? Aquele menino bonzinho, aquela menina boazinha, porque está sendo coagido pelos sentimentos dos próprios pais, não é mesmo? Então, educar um filho dá muito trabalho, principalmente em nossos dias, não é mesmo? Em que existem apelos ao desvio comportamental de todas as formas, tais como esta cultura nova do shopping center, que estimula aí o desejo pela roupa de grife, e o celular de última geração, né? O traficante de drogas tentando aliciar os jovens na porta ou dentro da escola, a mídia televisiva ditando regras de conduta, não é mesmo? A internet com todo um mundo virtual, fantasioso, os videogames com suas cada vez mais violentas e sensualistas formas de se expressar, enfim, uma série de estímulos perniciosos aos quais os pais devem estar atentos. Acompanhar o filho junto a isso tudo dá muito trabalho, né? Como muitos pais não querem esse trabalho, é mais cômodo deixar que a babá eletrônica tome conta, o computador, o celular. Hoje existem duas, celular, computador. Antigamente era só a TV, né? Não é mesmo? Para os pais que não querem ter trabalho, a televisão e o computador vai fazer o seu trabalho. As babás eletrônicas cuidam dos filhos de uma maneira maravilhosa. Para muitos pais comodistas, um filho que passa horas a fio na frente de um monitor de computador, por exemplo, ou da televisão, não dá trabalho imediato. Está lá quietinho, assistindo lá, está tranquilo, está jogando o joguinho dele.
pois esse trabalho ele está adiado, reservado para o futuro. E aí às vezes o pai quer chamar para sair, quer chamar para viajar, as férias vêm, e ele só quer ficar no videogame, só quer ficar na frente da televisão, ou viaja, mas chega lá, quer levar o videogame. Vamos para a praia, não tem praia, só quer ficar no videogame. Não é assim? Outra causa frequente de permissividade é o sentimento de culpa. Os pais sentem-se em débito permanente com os filhos e sentem um dever de compensá-los, fazendo-lhe todas as vontades. E aí dá tudo que o filho quer. Ou diz assim, eu não tive, então vou dar tudo que eu não tive. E aí coloca na mão tudo que ele quer. Essa culpa pode estar ligada a vários fatores. A principal causa de culpa é o pai e principalmente a mãe, nesse sentido de deixar que o filho faça o que ele quer. Tem que haver limites. Tem que haver limites. Então, nesse contexto todo, o que o filho quer materialmente, ele ganha. Qualquer coisa que ele deseje fazer, ele faz. Por quê? Porque o pai e a mãe sentem que estão em débito com ele. E aí, para compensá-lo, atende a todos os seus caprichos. Coloca na mão tudo o que ele quer. Outra coisa é a distorção do conteúdo do que é ser um bom pai ou ser uma boa mãe. Muitos pais acreditam que precisam fazer todas as vontades dos filhos para serem considerados bons, baseados nesta questão em que estão no medo de que, caso contrário os filhos, eles ficarão traumatizados. Vai traumatizar ele se eu não der ele o videogame, se eu não der ele aquilo que ele quer. Devido a essa distorção de valores, muitos pais acreditam que não deixar uma criança traumatizada é fazer todas as suas vontades, né? Essa inversão de valores acabou por construir a sociedade na qual nós estamos vivendo hoje, em que crianças e adolescentes não têm limite algum e se tornam, quando adultos, verdadeiros sociopatas, né? Voltando-se contra a própria sociedade. Em uma sociedade onde crianças e adolescentes crescem sem limites, é muito mais pernicioso do que autoritarismo no passado. Hoje em dia, presenciamos distorções em várias áreas da vida social, como nas escolas, onde jovens agridem professores, exigem a aula da forma como eles querem, não é? Então, nesse contexto, esse desvirtuamento tem causado tantas questões na relação familiar. E aí é um momento que nós pensamos e temos que trazer como um novo norteador, como um novo direcionamento, para que venhamos a encontrar este equilíbrio, para que venhamos a entender esse objetivo maior de todos nós, nesta convivência, nesta relação familiar, né? Nessa construção, por saber que não estamos na vida desse filho por um acidente do acaso, é fundamental realizar ações para fazer diferença positiva dentro das nossas possibilidades, na relação com o filho, com a filha. Estamos nos relacionando com ele para auxiliá-lo na formação de seu caráter, colaborando com Deus. Esse é o objetivo, colaborar com Deus, mudando o seu caráter, conforme falamos, observando ainda as suas tendências, as suas questões. Pais e mães sinceros, mesmo que errem na relação com seus filhos, ao perceberem, vão aproveitar os possíveis erros cometidos, utilizando como oportunidade de crescimento, de transformação. Como somos aprendizes, nós estamos aprendendo a ser pais, a ser mães. Vamos aprender com os nossos erros e acertos, ou seja, progredir, melhorando sempre. É essencial esse exercício daquilo a que estarão direcionando os filhos. É essencial esse exercício. Isso não significa que o pai ou a mãe têm que ser perfeitos, mas devem buscar o aperfeiçoamento sempre. Somos seres humanos, não super-heróis, né? A ação que norteia o aperfeiçoamento é realmente a prática do amor, do bem, conforme Jesus nos traz. E esta prática, ela vai fazer com que os pais
tenham condições de dirigir os seus filhos para esses mesmos valores, colaborando com Deus, né? O pai e a mãe são os orientadores para a formação do caráter do filho. Nós vamos orientá-lo, nós vamos direcioná-lo, nós vamos colaborar com Deus na formação desse filho, a partir desta observação dessas características individuais, ou seja, das questões negativas, reforçando as positivas e corrigindo essas negativas. Isso é possível quando o pai e a mãe são presentes na formação, ou seja, enquanto que a babá eletrônica está fazendo a nossa parte, nós não vamos perceber isso, né? Buscando perceber o que ele tem de negativo para poder auxiliar na transformação dos traços de caráter negativo e reforçar os aspectos positivos do filho. Antigamente, o que acontecia justamente é o que nós colocamos. Os filhos baixavam a cabeça e obedeciam aos pais sem questionar. Na verdade, não era uma obediência real, né? Não era uma obediência. Por quê? Porque obediência é uma virtude. É algo que precisa ser cultivado, conquistado. Obediência é o movimento da pessoa que se esforça para se disciplinar. O que acontecia antigamente é que havia uma relação de temor em relação ao pai, em relação à mãe, e não de obediência. Porque se o filho ousasse contrariar o pai ou a mãe, conforme nós falamos, tomavam a surra, caso não cumprisse aquilo que determinava. Muitos dizem saudosos, né, desse modelo educativo, que quando havia essa relação rígida, autoritária, os filhos obedeciam aos pais e eles eram mais dóceis. Na verdade, havia sim coisas aparentemente positivas nesse tipo de relação, como a disciplina imposta, né? Mas por ser fruto do temor, era uma disciplina muito mais de fora para dentro do que a disciplina real, que é construída do amor de dentro para fora, conforme a doutrina nos coloca. A disciplina, então, é uma virtude que surge a partir da autoconsciência e não da coerção. Ser consciente daquilo que realmente precisa ser feito. Então, nesse modelo educativo, a disciplina é fruto da coerção, baseada em ameaças de punição, como surras e castigos violentos. Saia desse videogame, saia dessa televisão, senão você vai ficar de castigo, você vai ficar sem isso, vou te tomar o computador, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então você coloca situações e se depois você não cumpre, o filho vai continuar fazendo. Não vai cumprir mesmo, não vai cumprir nunca, então continua essa questão. Fazem com que os filhos obedeçam ao pai e à mãe sem questionamentos para evitar as punições. Esse modelo educativo que gera obediência real é fruto da relação consensual amorosa. Você se conscientizar nessa relação. Esse tipo de educação gera de fato a obediência e disciplina, porque está centrado em um processo de esclarecimento e conscientização e não de coerção. O filho começa a rebelar, a rolar no chão, a gritar dentro lá da loja americana, dentro do supermercado. O que vai fazer? Conversa, orienta, esclarece. Vamos fazer igual antigamente, cata para a orelha, xinga e ao chegar lá vai apanhar dobrado. Passei por isso, venho dessa geração, tive pais nesse sentido autoritários. E aí quando a gente cresce com esse sentimento, trazemos uma criança interna adoecida dentro de nós. E aí temos, vamos pensar, domingo agora, dia dos pais, trazemos comportamentos de dificuldade no relacionar com os pais, porque fomos coagidos, fomos agredidos, conforme aqui colocamos. Então esse modelo autoritário não gera a transformação dos caracteres. Nesta relação rígida autoritária, os caracteres negativos dos filhos são reprimidos e não transformados. A relação consensual amorosa, conforme estamos falando, gera um tipo de educação que auxilia o filho a transformar seu caráter, bem diferente desse modelo autoritário. Os pais são auxiliares porque não são eles que mudam o caráter do filho. É o filho que, com a ajuda do pai, muda seu caráter. É o que Jesus vai nos trazer em Mateus capítulo 13, versículo 3 a 9, na parábola do semeador.
quando Jesus assim, eis que o semeador saiu a semear. Vamos nos colocar nesta parábola, entendendo essa questão que nós estamos falando, sobre a relação familiar, sobre o pai e a mãe nesse contexto. Eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Somos nós, que aqui estamos nesse processo evolutivo como colaboradores de Deus para auxiliar aquele outro. E aí Jesus diz assim, e quando semeava ou falava das questões para o filho, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Às vezes o filho não vai dar ouvido naquele momento, não vai querer saber naquele momento. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinham raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra e deu fruto, a 100, outro a 60 e outro a 30. E aí Jesus termina assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que nós vamos entender com esta parábola, nessa relação conjugal nossa, nessa relação familiar, nas relações no contexto geral? A função de cada membro da família é a de colaborar com os demais, para assim aprendermos a nos amar como irmãos, conforme nós estamos falando. Nesta função somos convidados a agir como semeadores de amor. As sementes, elas vão cair em algum local, ou seja, à beira do caminho, entre os espinhos, entre pedregulhos. Nós vamos ter no nosso relacionamento familiar pessoas nesses níveis evolutivos que ainda não estão aptas a entender ou a receber a boa semente, né? Então, nesse contexto, independentemente de como os demais membros da família vão receber a nossa semeadura, você é responsável para semear e não para colher. Por isso que os filhos é que mudam com a ajuda dos pais, e não é o pai que muda o filho. Você vai orientá-lo, você vai esclarecê-lo. Nosso papel é o de semear as sementes do amor. Nós trazemos ela na mão. Jesus nos dotou de tudo isso, né? Estimulando cada pessoa de nossa família a fazer o mesmo, de acordo com as suas possibilidades, cada um com a sua compreensão, cada um com o seu entendimento. Por isso não cabe a nós, como semeadores, exigir a germinação ou a frutificação da semente. Nós não vamos exigir que o outro cresça, que o outro evolua. A germinação vai depender do terreno onde cair. Você vai nortear, você vai esclarecer, mas depende daquela pessoa. Isto é do potencial de cada membro da família, de acordo com a capacidade de cada um. Cabe a um de nós dar o melhor de si, a cada um de nós dar o melhor de si, na escolha dessas sementes que nos pertencem. Quais são as sementes que nos pertencem? Nesse aspecto, nós temos essa semente do amor, da renúncia, da mansidão, da humildade, da tolerância, da solidariedade, da compaixão, do trabalho constante de semeadura do bem em prol desta família saudável, da saúde familiar. O que cada membro da família vai fazer com as sementes pertence a ele próprio. Jesus nos deu as sementes. Cada um de nós faz com ela aquilo que bem entender, de acordo com o seu nível de compreensão, com o seu nível de evolução, com o seu entendimento. Então a parábola nos chama a atenção mais para o terreno do que para o semeador. Os diferentes tipos de terreno simbolizam, de fato, na família, os diferentes perfis psicológicos de componentes, diferentes graus evolutivos. Cada um no seu estágio evolutivo, à beira do caminho, no pedregal, no meio dos espinhos. Neste contexto familiar, uma grande dificuldade surge, porque queremos que todos os membros da família estejam no perfil da terra boa. Você fala a coisa e ele já quer que ele obedece, já quer que ele faça daquele jeito que você falou. De preferência produzindo 100%, conforme a parábola que Jesus nos narra. O grande problema que criamos assim na convivência familiar
é que queremos transformar o outro em terra fértil à força, como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível, a gente querer transformar o outro, mudar o outro à força. Queremos que o outro se transforme na marra, em terra fértil, de preferência produzindo sangue, conforme Jesus coloca. Nem nós mesmos, podemos dizer assim, estamos produzindo sangue, mas queremos que o outro produza. É claro que isso não vai ser possível, né? É o tempo que vai, a partir dos mecanismos das leis divinas, conforme Jesus coloca, nos auxiliar a evoluir. Somente o tempo. Por isso Jesus fala também em outra parábola, que é a parábola do joio e do trigo: deixai crescer juntas. Vai haver o momento certo de saber o que é o joio, de saber o que é o trigo, ou seja, de saber o que é a imperfeição e o que precisa construir de perfeição, né? A evolução pelo amor é o caminho para essa lei. Quando nos afastamos do amor, pela dor, nós seremos conduzidos novamente ao caminho do amor, ao filho mais novo na parábola do filho pródigo. Vou fazer o que me der na teia, vou viver as minhas aventuras, me dá minha parte aí, não quero mais saber, aqui nessa casa está chato, não quero mais ficar nessa família, nesta casa, vou para o mundo, vou fazer o que me der na teia. E aí começa a passar dificuldades, entra na carência da falta desse amor celestial, desse amor divino, e começa a reparar seu caminho. Começa a buscar na dor, nesse sofrimento, a se encontrar novamente no amor que Jesus nos convida e buscar de fato a nossa ascensão evolutiva, que só vamos construí-la com amor. E é justamente isso que Jesus nos convida em todo momento. Faça ao outro o que se quer a si mesmo. A si mesmo, conforme nós falamos, se eu não tenho algo a dar, eu vou dar o que tenho. E Francisco de Assis diz assim: é dando que se recebe. Que eu leve amor onde há o ódio. O ódio, ele não se encontra fora, é dentro. Então eu preciso levar amor. Eu preciso transcender o sentimento negativo com o sentimento positivo. O que acontece muitas das vezes é que nós estamos com raiva, com ódio, com algum ressentimento, e queremos achar que isso vai construir positividade em nós. Muito pelo contrário, vai só trazer negatividade. Então, é preciso buscar, conforme Francisco coloca, trabalhar esses sentimentos, encontrar a alegria que se encontra adormecida atrás da tristeza que está em nós, o amor que se encontra adormecido atrás do ódio que está em nós, da mágoa, do ressentimento, da angústia e de todas essas amarguras que nós ainda deixamos como joio sobressair, crescer juntas com o trigo, abafando o trigo, abafando assim as virtudes que existem em nós. E aí a gente desconta isso no semelhante, no filho, na esposa, no marido, no pai, na mãe. Uma oportunidade de um resgate, principalmente com os pais, em que às vezes está lá no leito de morte, ou às vezes está acamado, necessitado da nossa ajuda. A gente vai, pela nossa educação com eles, não construída no amor, vai tratá-los com rispidez, vai tratá-los com desdém, vai tratá-los da forma como eles nos trataram. Só que Jesus ensina que é dar a outra face, é construir essa positividade. E aí a gente precisa caminhar nessa direção, porque nós vamos voltar aqui. Porque Jesus diz: só saireis daí quando pagar pelo último ceitil. Isso requer de nós esse movimento de humildade, de mansidão e de amor. Só vamos sair dessa situação pelo amor. Enquanto estivermos vivenciando na dor, abraçados com ela, nós não saímos. E aí fiquemos presos nessas teias que nos envolvem, ou seja, nessa prisão sem grades que Jesus diz, no remorso, na mágoa, em todas essas questões que ainda nos maculam. E aí precisamos acordar, conforme na parábola do filho pródigo, levantar, buscar sentir
um novo caminhar e direcionar sua vida. Assim Jesus nos convida. É um pequeno tópico para a gente entender, para a gente aprofundar, tá? É uma questão muito que daria um seminário, daria aqui muito tempo para explanar, muitos pontos. Poderíamos falar de várias questões de relacionamentos familiares, de vários pontos divergentes. E aí eu convido a vocês, dia 24 e 25 de setembro, nós vamos ter aqui nesta casa um seminário sobre a valorização da vida e teremos palestrantes, psicólogos, psiquiatras de fora, onde a Aliança Espírita de Divinópolis, juntamente aqui com Jesus de Nazaré, estará promovendo um evento aqui durante o final de semana, abordando temas nesse sentido muito bacana, tá? Então nós vamos ter aqui a presença de oradores, a partir da semana que vem será divulgado, né? Não será um evento gratuito devido a essas dificuldades financeiras do momento, né? Palestrante que está vindo de Belém do Pará, outro de Cuiabá, outro do Rio de Janeiro, e nós precisamos arcar com os custos das viagens que só dá para vir de avião, não tem outra forma. E às vezes a gente pensa, mas vai vir de avião, mas de Belém para Belo Horizonte vai dar 5 horas de viagem. E aí a gente ainda tem mais 2 horas de carro para ir buscar em Belo Horizonte para cá. Não é fácil, né? Mas a gente vai tentar, e aí vai ser um convite para todos, para divulgarem aí. Não vai ser caro, posso dizer para vocês, será um valor de R$ 30 a inscrição para participarem aqui, tá bom? Um abraço a todos, espero ter contribuído, né, na minha colocação e poder ajudar em alguma forma, tá bom? Boa noite a todos.